Olá, meus queridos viajantes do tempo. Bem-vindos ao nosso canal, onde a história encontra o travesseiro e onde os mitos antigos se transformam em sua melhor receita para uma noite de sono tranquila. Eu sou seu guia nesta jornada épica. Antes de começarmos nossa aventura pelos territórios nebulosos da mitologia grega, vamos fazer aquele ritual sagrado do YouTube. Se você está aqui porque precisa relaxar, porque o dia foi longo demais, ou simplesmente porque quer aprender algo enquanto sua mente vai desacelerando, que tal deixar um like? Não precisa ser agora. Pode ser quando você estiver quase dormindo, com aquele dedinho preguiçoso ainda funcionando. O algoritmo agradece, e eu também. Peguem aquela manta mais fofa. Ajustem o travesseiro na posição perfeita. Hoje, meus queridos insones e curiosos, vamos deixar para trás nossos apartamentos com aquecimento central. Vamos voltar a uma época em que o Google se chamava Oráculo de Delfos, e você tinha que viajar dias para fazer uma pergunta que seria respondida de forma tão enigmática que você sairia de lá mais confuso do que quando chegou. Uma época em que não havia Netflix, então as pessoas inventavam histórias sobre deuses que eram basicamente uma família disfuncional com superpoderes e problemas de relacionamento. Preparem-se para conhecer um tempo em que a explicação para um raio era Zeus está bravo de novo, onde a única forma de comunicação a longa distância era mandar um pombo e torcer para ele não se perder no caminho. Ah, como éramos simples! Capítulo 1. O Olimpo. O primeiro reality show da história. Vamos começar nossa jornada pelo Monte Olimpo, que era basicamente o primeiro condomínio de luxo da história. Só que em vez de síndico, eles tinham Zeus, que era infinitamente mais complicado de lidar. Imaginem, se conseguirem manter os olhos abertos por mais alguns minutos, uma montanha tão alta que tocava as nuvens. Não havia elevador, obviamente. Então os deuses simplesmente voavam. Que conveniente, não? No topo desta montanha ficava um palácio dourado que faria qualquer mansão de Beverly Hills parecer uma casa de bonecas. Zeus, o rei dos deuses, sentava-se em seu trono feito de ouro e marfim, que provavelmente era menos confortável do que parecer. Imaginem ficar sentado em ouro puro durante uma reunião familiar que durava eternidades literais. O homem, ou Deus, merecia pelo menos umas almofadas ortopédicas. Zeus era filho de Cronos, que tinha o hobby perturbador de comer os próprios filhos. Sim, vocês ouviram certo. Cronos havia recebido uma profecia de que seria destronado por um de seus filhos, então decidiu resolver o problema da forma mais extrema possível, transformando-os em lanche. Era uma época mais simples, quando os problemas familiares eram resolvidos com canibalismo. Mas Reia, a esposa de Cronos e mãe de Zeus, não estava muito feliz com este arranjo gastronômico. Quando Zeus nasceu, ela o escondeu em uma caverna em Creta e deu ao marido uma pedra embrulhada em panos para comer. Cronos, aparentemente, não era muito observador, porque engoliu a pedra sem questionar. Isso nos diz muito sobre a qualidade da comida da época. Zeus cresceu escondido, alimentado por cabras, e protegido por guerreiros que batiam em seus escudos sempre que ele chorava, para abafar o som. Imaginem ser o vizinho dessa situação. Eternos barulhos de batalha, vindos da caverna ao lado. E vocês tentando dormir, depois de um longo dia de caçar e coletar frutas, que era basicamente o trabalho de todo mundo na época. Quando Zeus cresceu, e aqui começamos a entrar naquela parte entediante que vocês estão esperando, ele decidiu que era a hora de confrontar o pai. Mas primeiro, ele precisava libertar seus irmãos que estavam na barriga de Cronos. Para isso, ele fez Cronos vomitar. Sim, a mitologia grega é glamurosa assim. Fora saíram Poseidon, Hades, Hera, Deméter e Hestia.
provavelmente muito confusos, e precisando de uma boa higienização. Imaginem o constrangimento. Oi, pessoal. Desculpem o atraso. Eu estava indisposto dentro do meu pai. Seguiu-se então a titanomaquia, uma guerra que durou 10 anos entre os deuses jovens e os titãs antigos. 10 anos. Meus caros ouvintes. 10 anos de batalha épica. Para colocar isso em perspectiva, é mais tempo do que a maioria de vocês permanece no mesmo emprego. Era uma época em que as pessoas realmente se comprometiam com seus conflitos. Zeus e seus irmãos venceram, obviamente, porque senão não estaríamos falando deles. Eles dividiram o mundo entre si, como crianças dividindo um bolo. Zeus ficou com o céu, Poseidon com os mares, e Hades ganhou o pior pedaço. O submundo? Imaginem ser Hades nessa divisão. Sério, pessoal? Eu fico com o reino dos mortos? Não posso pelo menos ficar com as montanhas? E assim, estabeleceu-se a ordem olímpica, com Zeus no comando, trovejando sempre que alguém o contrariava, o que acontecia com frequência considerável, já que ele era casado com Hera. Capítulo 2. Zeus e suas aventuras amorosas. Um guia de como não se comportar. Ah, Zeus. Onde começar com Zeus? Se os deuses tivessem redes sociais, Zeus seria aquele cara que você remove da sua timeline, porque as postagens dele são sempre problemáticas. O rei dos deuses tinha um pequeno problema. Não conseguia manter um casamento monogâmico, nem que a vida eterna dependesse disso. Casado com Hera, sua irmã, sim. A mitologia grega não se preocupava muito com árvores genealógicas complicadas. Zeus tinha o hábito de se apaixonar por praticamente qualquer mortal, ninfa ou semideusa que cruzasse seu caminho. E quando digo se apaixonar, uso o termo de forma muito generosa. Suas técnicas de sedução eram criativas. Zeus se transformava em animais, em chuva dourada, em outras pessoas. Era como um aplicativo de relacionamento, mas em vez de filtros no perfil, ele literalmente mudava de forma. Imaginem explicar isso para os filhos. Bem, crianças às vezes, papai vira cisne, ponto. Leda, por exemplo, foi seduzida por Zeus, transformado em cisne. Sim, um cisne. Alguém na Grécia Antiga achou que isso era romântico. O resultado dessa união foi Helena de Troia, que mais tarde causaria uma guerra que duraria 10 anos. Então, tecnicamente, a Guerra de Troia começou porque Zeus não conseguia controlar seus impulsos, e achou que virar cisne era uma boa estratégia de paquerar. Europa foi outra vítima das transformações zoológicas de Zeus. Ele se transformou em touro, um touro branco e bonito, admito, e a carregou para Cretã. Europa, aparentemente, achou normal montar em touros desconhecidos. Eram tempos mais simples, quando a segurança pessoal não era uma grande preocupação. Danae foi trancada em uma torre de bronze pelo pai, que havia recebido uma profecia de que seria morto pelo próprio neto. Zeus, não se deixando intimidar por uma simples torre de bronze, transformou-se em chuva dourada e... Bem, vocês podem imaginar o resto. O resultado foi Perseu, que mais tarde matou Medusa. Então, numa reviravolta irônica, a tentativa do avô de evitar a profecia acabou criando o herói que tornaria tudo possível. Hera, compreensivelmente, não estava feliz com essas aventuras. Mas em vez de brigar com o marido, que, vamos ser honestos, tinha o poder de controlar raios, ela direcionava sua raiva para as amantes e filhos de Zeus. Era como culpar o outro motorista quando seu cônjuge bate o carro. Tecnicamente não é culpa dele, mas é mais fácil brigar com alguém que não pode te eletrocutar. E foi transformada em vaca por Hera.
Imaginem o constrangimento. Um dia, você é uma sacerdotisa respeitada. No outro está mugindo em um pastor. Leto foi perseguida por toda a terra por Hera, que proibiu qualquer lugar de dar abrigo a ela. Leto acabou dando à luz Apolo e Ártemis em uma ilha flutuante, porque até as ilhas tinham medo de Hera. E assim Zeus continuava suas aventuras, criando mais heróis, mais tragédias e mais dores de cabeça para Hera. Era como uma novela que nunca acabava. Só que os personagens eram imortais. Então realmente nunca acabava. Capítulo 3. Hera, a sogra do Olimpo. Falando em Hera, vamos dedicar um momento para entender a mulher que foi simultaneamente esposa e irmã de Zeus, rainha dos deuses, e provavelmente a pessoa mais frustrada de toda a mitologia grega. Hera era a deusa do casamento e da família. O que é irônico considerando que sua própria família era o exemplo perfeito de como não conduzir um relacionamento. Ela passava a maior parte do tempo planejando vinganças elaboradas contra as amantes do marido. E seus filhos, se Hera tivesse um hobby, seria arruinar a vida das pessoas. Ela era retratada como uma mulher majestosa, sempre usando uma coroa, sentada em um trono ao lado de Zeus. Mas por trás daquela fachada real, Hera tinha o temperamento de alguém que descobriu que o cônjuge está traindo pela 10ª vez nesta semana. E considerando que Zeus traía com a frequência que a maioria das pessoas escova os dentes, isso era bastante compreensível. As vinganças de Hera eram dignas de roteirista de thriller psicológico. Quando Zeus teve um caso com Alcmena, que deu à luz Hércules, Hera não ficou apenas chateada. Ela fez da vida de Hércules um inferno desde o berço. Literalmente. Ela mandou 2 serpentes para matar o bebê no berço. Hércules, demonstrando desde cedo que seria especial, estrangulou as serpentes com as próprias mãos. Era como um episódio muito violento de Super Nanny. Mas Hera não desistiu. Ela passou a vida inteira de Hércules criando obstáculos para ele. Foi Hera quem fez Hércules enlouquecer e matar a própria família, o que levou aos famosos 12 trabalhos de Hércules. Então, tecnicamente, Hera foi a produtora executiva das aventuras mais famosas de Hércules. Ela criou seu próprio inimigo, e depois ficou frustrada, porque ele continuava sobrevivendo. Eco, uma ninfa tagarela, foi punida por Hera repetir apenas as últimas palavras que ouvia. Hera descobriu que Eco a estava distraindo com conversas longas, enquanto Zeus tinha casos amorosos. A punição de Hera foi fazer Eco repetir apenas as últimas palavras dos outros para sempre. É como transformar alguém em um replay quebrado, cruel e irritante ao mesmo tempo. Ion, filho de Zeus, com uma mortal, foi perseguido por uma cobra gigante enviada por Hera. Semele, grávida de Dionísio, foi enganada por Hera, disfarçada de uma velha ama, a pedir para Zeus aparecer em sua forma verdadeira. Zeus, vinculado por um juramento, apareceu com raios e trovões, o que matou Semele instantaneamente. Dionísio teve que ser costurado na coxa de Zeus para completar a gestação. Sim, vocês leram certo. Dionísio nasceu da coxa de Zeus. A mitologia grega não se preocupava muito com a anatomia. Hera também tinha problemas com seus próprios filhos. Hefesto, deus do fogo e da metalurgia, era tão feio que Hera o jogou do Olimpo quando ele nasceu. Hefesto caiu durante um dia inteiro e quebrou as 2 pernas, ficando permanentemente manco. Imaginem ter que explicar isso em terapia familiar. Bem, doutor, minha mãe me jogou de uma montanha porque eu era feio. Mas Hera não era apenas cruel. Ela também era poderosa e respeitada. Era a protetora das mulheres casadas, das parturientes e das rainhas. Tinha seu próprio culto e seus próprios templos. Era como ser a CEO de uma empresa de consultoria matrimonial, mas também ser secretamente especialista em tortura psicológica.
E assim, Hera continuava, tentando manter a dignidade real, enquanto lidava com um marido que tinha o autocontrole de um adolescente com cartão de crédito ilimitado. Capítulo 4. Poseidon. O irmão do meio com problemas de temperamento. Agora, vamos falar de Poseidon, o irmão do meio de Zeus, que governava todos os mares, oceanos, e tinha sérios problemas de controle de raiva. Se Zeus era problemático em terra, Poseidon era seu equivalente aquático, mas com ainda menos filtros. Poseidon morava em um palácio submerso feito de corais e pérolas, que provavelmente era muito bonito, mas imaginem o problema de umidade. Não existia desumidificador no mundo antigo, então tudo devia estar sempre meio pegajoso. Ele se locomovia em uma carruagem puxada por hipocampos. Cavalos com cauda de peixe, que é um meio de transporte que soa legal até você pensar na logística de manter cavalos aquáticos. Poseidon carregava um tridente, que era basicamente um garfo de 3 pontas gigante que podia causar terremotos, tsunamis e tempestades. Era como ter um controle remoto universal para todos os desastres naturais relacionados à água. E Poseidon usava esse poder sempre que alguém o irritava, o que acontecia com frequência. Uma vez, Poseidon competiu com Atena pela proteção de uma cidade. A competição era simples: quem desse o melhor presente para a cidade, ganharia. Poseidon bateu seu tridente no chão e criou uma fonte de água salgada. Atena plantou uma oliveira. Os habitantes escolheram a oliveira, porque água salgada não é exatamente útil quando você já vive perto do mar. A cidade se tornou Atenas. Poseidon ficou tão furioso que inundou a planície ao redor. Era como um adulto fazendo birra, mas com superpoderes. Poseidon também era conhecido por suas aventuras amorosas, porque aparentemente era uma característica de família. Ele se apaixonou por Medusa quando ela ainda era uma mulher bela, e eles tiveram um encontro no templo de Atena. Atena, furiosa com a profanação de seu templo, transformou Medusa na criatura, com cabelos de serpente, que todos conhecemos. Note que ela puniu Medusa, não Poseidon. A justiça divina tinha alguns problemas de lógica. Quando Medusa foi decapitada por Perseu, de seu sangue nasceram Pégaso, o cavalo alado, e Crisaor, um guerreiro gigante. Então, tecnicamente, Poseidon é avô de Pégaso. Imaginem explicar essa árvore genealógica. Bem, meu avô é o deus dos mares. Minha mãe tinha cabelos de serpente. E eu sou um cavalo que voa. Poseidon também era o criador dos cavalos. Segundo a lenda, ele fez os primeiros cavalos tentando impressionar Deméter, que havia pedido que ele criasse o animal mais belo do mundo. Poseidon trabalhou tanto tempo aperfeiçoando os cavalos, que quando finalmente os apresentou, ele já havia perdido o interesse em Deméter. Era como passar meses planejando o presente perfeito para alguém, e descobrir que vocês já terminaram o relacionamento. Os marinheiros faziam oferendas constantes para Poseidon, jogando ouro e cavalos no mar. Sim, cavalos vivos. Poseidon aparentemente gostava de cavalos afogados, o que é meio contraditório para alguém que os criou. Mas a lógica divina nem sempre fazia sentido. Odisseu teve a infelicidade de irritar Poseidon ao cegar Polifemo, o ciclope que era filho do deus. Poseidon passou os próximos 10 anos tornando a viagem de volta de Odisseu um pesadelo aquático. 10 anos para uma viagem que deveria durar algumas semanas. É como ter o pior GPS da história, mas controlado por uma divindade vingativa. E assim Poseidon governava os mares, criando tempestades quando estava irritado, calmarias quando estava feliz, e sempre lembrando a todos que 80% da terra era território dele. Capítulo 5. Hades, o deus mais incompreendido do Olimpo.
Chegou a hora de falar sobre Hades, o irmão que ganhou o pior pedaço na divisão do mundo. E que, ironicamente, pode ter sido o mais responsável de todos os deuses olímpicos. Hades governava o submundo, o reino dos mortos, e tinha a reputação de ser sombrio e terrível. Mas quando você para pensar, ele era basicamente o administrador do sistema de justiça, pós-morte. Era um trabalho importante, embora não muito glamouroso. O submundo de Hades era dividido em várias regiões. Havia os Campos Elíseos, onde as almas boas passavam a eternidade em felicidade. O Tártaro, onde os vilões eram punidos de formas criativas e eternas. E os Campos de Asfódelos, onde a maioria das pessoas comuns vagava em uma existência meio sem graça. Era como um sistema de 3 estrelas para destinos pós-morte, só que você não o escolhia onde ia ficar. Hades raramente saía de seu reino. Enquanto Zeus estava sempre se metendo em problemas e Poseidon causando tempestades por capricho, Hades ficava em casa, fazendo seu trabalho. Ele era como aquele funcionário exemplar, que nunca tira férias, e que todos meio que esquecem que existe até precisarem dele. Quando Hades resolvia sair, geralmente era para resolver problemas sérios, ou para encontrar uma esposa. E foi assim que conheceu Perséfone, filha de Deméter, deusa da agricultura. Hades se apaixonou por ela, e, como os deuses olímpicos não eram muito bons com consentimento, simplesmente a sequestrou enquanto ela colhia flores. Deméter, compreensivelmente, ficou desesperada. Ela procurou Perséfone por toda a terra, negligenciando seus deveres como deusa da agricultura. As plantas pararam de crescer, as colheitas falharam, e a humanidade começou a passar fome. Era como uma greve de todos os agricultores do mundo simultaneamente, mas causada por depressão materna. Zeus, vendo que a humanidade estava morrendo de fome, e que não haveria mais sacrifícios para os deuses se todos morressem, ordenou que Hades devolvesse Perséfone. Mas Hades, que tinha aprendido algumas coisas com Zeus sobre Lúpolis, havia dado a Perséfone algumas sementes de romã para comer. No submundo, comer qualquer coisa significava que você tinha que ficar lá, pelo menos parte do tempo. A solução foi um acordo. Perséfone passaria metade do ano com Hades no submundo, e metade do ano com Deméter na terra. Quando Perséfone estava no submundo, Deméter ficava triste, e o inverno chegava. Quando Perséfone voltava, Deméter ficava feliz, e a primavera começava. E assim os gregos explicavam as estações do ano através de drama familiar divino. Hades também era extraordinariamente rico. Todo o ouro, prata e pedras preciosas da terra, tecnicamente pertenciam a ele, já que ficavam no subsolo. Ele era como um bilionário recluso que possuía todas as minas do mundo, mas que nunca gastava dinheiro, porque não havia nada para comprar no reino dos mortos. Cerberus, o cachorro de 3 cabeças de Hades, guardava a entrada do submundo. Era como ter o melhor sistema de segurança do mundo, só que em vez de câmeras e alarmes, você tinha um cachorro gigante com 3 bocas cheias de dentes. Cerberus deixava as almas entrarem, mas nunca sair. Era uma política de porta giratória muito rigorosa. Hércules, durante seus 12 trabalhos, teve que capturar Cerberus. Hades, surpreendentemente, permitiu que Hércules levasse o cachorro emprestado, desde que o trouxesse de volta e não o machucasse. É como emprestar seu carro para um amigo, mas o carro é um monstro de 3 cabeças, e o amigo é conhecido por resolver problemas com força bruta. E assim, Hades continuava seu trabalho silencioso, julgando os mortos, administrando o submundo, e sendo o único deus olímpico que realmente fazia seu trabalho sem causar dramas desnecessários. Capítulo 6. Os outros olímpicos. Uma família funciona.
relativamente. Agora que falamos dos três grandes, vamos conhecer o resto da família olímpica, que era como um grupo de colegas de trabalho que foram forçados a trabalhar juntos para sempre e que tinham personalidades intensas. Atena, deusa da sabedoria e da guerra estratégica, nasceu da cabeça de Zeus. Literalmente, Zeus estava com dor de cabeça. Réfesto rachou seu crânio com um machado, e Atena saiu de lá, adulta e armada. Era como o parto mais estranho da história. E Zeus nem teve que se preocupar com licença paternidade. Atena era virgem eterna, e levava isso muito a sério. Ela também era padroeira dos artesãos, inventores e soldadores. Era como ter uma professora universitária, que também era instrutora de artes marciais, e nunca namorava ninguém. Atena era prática, inteligente, e geralmente a única pessoa sensata em qualquer situação envolvendo os outros deuses. Afrodite era a deusa do amor e da beleza, e dependendo da versão do mito, ela nasceu da espuma do mar, ou era filha de Zeus. Ela era casada com Hefesto, o deus ferreiro coxo, mas tinha um caso famoso com Ares, o deus da guerra. Hefesto descobriu o caso e armou uma armadilha, capturando os dois em uma rede mágica durante um momento íntimo. Então, ele convidou todos os outros deuses para vir ver e rir. Era como postar no Instagram o flagra de traição, mas para uma audiência divina. Ares era o deus da guerra, mas não da guerra estratégica como Atena. Ele era o deus da guerra brutal, sangrenta e caótica. Era como a diferença entre um general que planeja cuidadosamente uma batalha e um cara que entra numa briga de bar porque alguém pisou no seu pé. Ares era corajoso, mas não muito inteligente, e os outros deuses meio que o toleravam porque eram família. Apolo era o deus do sol, da música, da poesia, da medicina e da profecia. Era como ser formado em 5 faculdades diferentes simultaneamente. Apolo era bonito, talentoso, e sabia disso. Ele dirigia uma carruagem dourada pelo céu, todos os dias, trazendo o sol para a humanidade, o que era um trabalho importante, mas provavelmente monótono depois de alguns séculos. Apolo também era conhecido por suas aventuras amorosas mal-sucedidas. Ele se apaixonou por Daphne, uma ninfa que não estava interessada. Quando Apolo a perseguiu, ela pediu ajuda ao pai, que a transformou em um loureiro. Apolo, não desencorajado pelo fato de que seu amor havia literalmente se tornado uma árvore, decidiu que o loureiro seria sua árvore sagrada. Era como guardar uma foto do ex no perfil do WhatsApp, mas mais dramático. Ártemis, irmã gêmea de Apolo, era a deusa da caça e da lua. Ela também era virgem eterna e tinha um grupo de ninfas que a acompanhavam. Era como liderar um clube de aventura ao ar livre exclusivamente feminino que tinha uma política rigorosa contra relacionamentos. Ártemis era excelente com arco e flecha e não tolerava desrespeito. Acteon, um caçador que a viu se banhando por acidente, foi transformado em cervo e devorado por seus próprios cães de cação. A política de privacidade de Ártemis era bem rigorosa. Deméter, a deusa da agricultura, já mencionamos quando falamos de Perséfone. Ela era responsável pelas colheitas e pela fertilidade da terra. Era como ser o ministro da agricultura de toda a humanidade, mas com poderes mágicos e problemas familiares que afetavam o clima global. Hestia era a deusa do lar e da lareira. Ela era a mais velha dos filhos de Cronos, e também virgem eterna. Hestia era responsável pelo fogo sagrado, que nunca podia se apagar, e pela harmonia doméstica. Era como ser a tia perfeita que nunca casa, que sempre traz os melhores pratos para as reuniões de família, e que todos respeitam, mas ninguém entende completamente. E assim, temos o Olimpo. Uma família disfuncional com superpoderes,
governando o universo através de uma combinação de competência, drama e vinganças pessoais elaboradas. Capítulo 7. Os heróis. Quando humanos tentam ser especiais. Agora vamos falar dos heróis gregos, que eram basicamente pessoas com problemas de autoestima, que decidiram resolver isso enfrentando monstros e cumprindo tarefas impossíveis. A maioria deles era filha de deuses com mortais, o que lhes dava força e habilidades especiais, mas também garantia uma vida complicada e geralmente trágica. Hércules, ou Heracles, como os gregos o chamavam, foi provavelmente o herói mais famoso, e também o que tinha mais problemas com controle de raiva. Filho de Zeus com Alcmena, uma mortal, Hércules herdou força sobre-humana e a inimizade eterna de Hera. Era como nascer com superpoderes, mas também com uma madrasta psicopata que tinha poderes divinos. Hera fez Hércules enlouquecer e matar sua própria esposa e filhos. Quando ele recuperou a sanidade e percebeu o que havia feito, foi consultar o oráculo de Delfos para saber como se redimir. O oráculo o mandou servir seu primo Euristeu por 12 anos, cumprindo qualquer tarefa que ele ordenasse. Euristeu, orientado por Hera, criou os famosos 12 trabalhos de Hércules. O primeiro trabalho foi matar o leão de Nemeia, cujo couro era impenetrável. Hércules tentou flechas, lanças, espadas, mas nada funcionava. Finalmente, ele simplesmente estrangulou o leão com as próprias mãos. Era como tentar abrir um pote de conserva. Você tenta todos os utensílios da cozinha até desistir e usar força bruta. O segundo trabalho foi matar a Hidra de Lerna, uma serpente com várias cabeças que cresciam de volta quando cortadas. Hércules descobriu que podia impedir o crescimento das cabeças, queimando os pescoços cortados. Era como lutar contra um problema que se multiplica quanto mais você tenta resolvê-lo. Só que literalmente. O terceiro trabalho foi capturar a corça de Cerineia, que era sagrada para Ártemis. Hércules a perseguiu por um ano inteiro, antes de conseguir capturá-la sem machucá-la. Um ano, perseguindo um animal. Imaginem explicar isso no currículo. Experiência em perseguição de fauna sagrada. 12 meses. E assim continuavam os trabalhos. Limpar os estábulos de Augeas, que não eram limpos há 30 anos. Capturar o javali de Erimanto, matar as aves do Estínfalo com suas penas de bronze, capturar o touro de Creta, roubar as éguas de Diomedes, que comiam gente, conseguir o cinturão da rainha das Amazonas Hipólita, roubar o gado de Gereão, um gigante de 3 corpos, buscar as maçãs douradas. Cada tarefa era mais absurda que e Hércules as cumpria, com uma combinação de força bruta, persistência teimosa e, ocasionalmente, um pouco de estratégia. Era como um videogame impossível onde você não pode usar cheats, e o boss final é literalmente o cão do inferno. Perseu teve uma origem igualmente complicada. Sua mãe, Danae, foi trancada numa torre pelo avô, que havia recebido uma profecia de que seria morto pelo neto. Zeus visitou Danae na forma de chuva dourada. Porque a essa altura vocês já devem ter percebido que Zeus tinha fetiches estranhos. E Perseu nasceu. O avô, Acrísio, colocou mãe e filho numa caixa de madeira e o jogou no mar, porque aparentemente isso resolvia o problema da profecia. Eles foram parar numa ilha onde foram acolhidos pelo rei Polidectes. Polidectes se interessou por Danae, mas Perseu, agora crescido, protegia a mãe. Então Polidectes enviou Perseu numa missão suicida. Trazer a cabeça da Medusa. Medusa era uma das 3 górgonas, irmãs monstruosas, com cabelos de serpente e olhar que transformava qualquer um em pedra. Era como ser mandado para fotografar uma celebridade que transforma paparazzi em estátua, só de olhar para eles. Perseu recebeu ajuda divina. Sandálias aladas de Hermes,
escudo espelhado de Atena, capacete de invisibilidade de Hades e uma espada especial. Era como ganhar todos os power-ups do jogo antes de enfrentar o chefe final. Ele cortou a cabeça da Medusa olhando apenas seu reflexo no escudo, o que era uma técnica inteligente considerando a alternativa. Do sangue de Medusa nasceram Pégaso e Crisaor. Perseu montou em Pégaso e voou de volta para casa, parando no caminho para salvar Andrômeda, que estava acorrentada a uma rocha para ser devorada por um monstro marinho. Porque aparentemente salvar uma princesa era um bônus opcional nessas missões heróicas. Teseu foi outro herói famoso, conhecido principalmente por matar o Minotauro. O Minotauro era uma criatura com corpo de homem e cabeça de touro que vivia no centro de um labirinto em Creta. Todo ano, Atenas tinha que enviar 7 jovens e 7 donzelas para serem devorados pelo monstro, como uma espécie de imposto bizarro pago em vidas humanas. Teseu se voluntariou para ser um dos jovens, com a intenção secreta de matar o Minotauro. Ariadne, filha do rei de Creta, se apaixonou por ele e lhe deu um novelo de lã para que pudesse encontrar o caminho de volta no labirinto. Era como ter GPS numa época em que GPS significava garota prestativa com o Stringel. Teseu matou o Minotauro com as próprias mãos e seguiu o fio de volta para fora. Ele fugiu com Ariadne, mas depois a abandonou numa ilha durante uma parada. Dependendo da versão, ele esqueceu dela, ou foi ordenado por Dionísio a deixá-la. De qualquer forma, não foi muito cavalheiresco da parte dele. Jasão e os argonautas partiram em busca do velocino de ouro, que era a lã dourada de um carneiro mágico. A missão era basicamente: vão até o fim do mundo e roubem uma lã de carneiro. Mas o velocino estava guardado por um dragão que nunca dormia, numa terra distante governada por um rei que não gostava de visitantes. Jasão recebeu a ajuda de Medeia, uma feiticeira que se apaixonou por ele. Medeia era neta do Sol e especialista em poções mágicas. Ela ajudou Jasão a cumprir as tarefas impossíveis que o rei impôs: arar um campo com touros que cuspiam fogo, plantar dentes de dragão que se transformavam em guerreiros armados, e finalmente roubar o velocino. Quando voltaram, Medeia continuou ajudando Jasão, mas de formas cada vez mais extremas. Ela convenceu as filhas do tio de Jasão a cozinhar o pai vivo, prometendo que isso o rejuvenesceria. Não funcionou. Medeia tinha um conceito muito peculiar de medicina. Mais tarde, Jasão abandonou Medeia para se casar com uma princesa mais jovem. Medeia, compreensivelmente irritada, matou a nova esposa com um vestido envenenado, e depois matou os próprios filhos que tinha com Jasão. Era como uma separação conjugal, que saiu completamente do controle, e entrou para a história como exemplo de como não terminar um relacionamento. Capítulo 8. As criaturas mitológicas, quando a natureza decidiu ser criativa. A mitologia grega estava cheia de criaturas que pareciam ter sido inventadas por alguém que havia bebido demais e decidido brincar de misturar animais. Eram seres que desafiavam toda a lógica biológica, mas que de alguma forma faziam sentido no contexto de um mundo onde deuses se transformavam em cisnes para seduzir mortais. A quimera era uma criatura com cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de serpente que cuspia fogo. Era como se alguém tivesse pego 3 animais aleatórios, os misturado, e depois decidido que faltava algo, então adicionou a habilidade de cuspir fogo. A quimera aterrorizava a região, até ser morta por Belerofonte, montado em Pégaso. Era uma batalha épica, cavalo alado versus cabra-leão-serpente cuspidora de fogo. As sirenes eram meio mulher, meio pássaro, em algumas versões meio peixe, que cantavam tão lindamente que os marinheiros se jogavam no mar para nadar até elas e acabavam se afogando.
Era como ter uma banda que era literalmente mortal. Odisseu passou por elas durante sua viagem, tapando os ouvidos da tripulação com cera e se amarrando no mastro do navio para poder ouvir o canto sem se jogar. Era o primeiro exemplo registrado de alguém fazendo algo perigoso por experiência. O Minotauro, que já mencionamos, era filho de Pasífae, esposa do rei de Creta, com um touro branco. Pasífae havia se apaixonado pelo touro por causa de uma maldição de Poseidon. Dédalus, o inventor genial, criou uma vaca de madeira oca para que Pasífae pudesse... Bem, vocês podem imaginar. O resultado foi o Minotauro, que o rei escondeu num labirinto também construído por Dédalus. Era como contratar um arquiteto para resolver um problema de família muito estranho. As harpias eram criaturas com corpo de ave e rosto de mulher que roubavam comida e faziam sujeira onde passavam. Eram como pombos, mas maiores, mais inteligentes e com cara humana, o que as tornava infinitamente mais perturbadoras. Elas atormentaram o rei Fineu até serem expulsas pelos filhos de Bóreas, o vento norte. O esfinge tinha corpo de leão, asas de águia e cabeça de mulher. Ela se posicionava na entrada de Tebas e fazia um enigma para todos que passavam. Quem errasse era devorado. O famoso enigma era: que criatura anda com 4 pernas de manhã, 2 à tarde e 3 à noite? A resposta era o homem. Engatinha quando bebê, anda ereto quando adulto, usa bengala quando velho. Édipo resolveu o enigma, e a esfinge, aparentemente uma péssima perdedora, se jogou de um penhasco. As górgonas eram 3 irmãs com cabelos de serpente: Medusa, a única mortal, Esteno e Euríale. Só de olhar para elas, você virava pedra. Era como ter um superpoder muito inconveniente. Imaginem tentar fazer amigos quando seu olhar literalmente mata as pessoas. Cerberus, o cachorro de 3 cabeças de Hades, guardava a entrada do submundo. 3 cabeças significavam 3 vezes mais latido, 3 vezes mais babas e 3 vezes mais bocas para alimentar. Era como ter um pastor alemão, mas com problemas de múltipla personalidade. O Pégaso era um cavalo alado que nasceu do sangue da Medusa quando ela foi decapitada. Era bonito, majestoso e podia voar, mas provavelmente era difícil de manter. Imaginem ter que construir um estábulo no 2º andar e explicar para os vizinhos por que há cocô de cavalo no seu telhado. As Amazonas eram uma tribo de mulheres guerreiras que viviam sem homens, exceto para a reprodução. Elas removiam um seio para facilitar o uso do arco e flecha, o que mostra um comprometimento impressionante com a arqueria. Era como um clube de tiro com arco levado ao extremo absoluto. E havia muitas outras: hidras que regeneravam cabeças, hárpias que roubavam comida, ciclopes que faziam raios para Zeus, centauros que eram meio homem, meio cavalo, e tinham problemas com bebida, e sátiros que eram meio homem, meio bode, e tinham problemas com... com tudo Capítulo 9. A Guerra de Troia. 10 anos de drama por causa de uma mulher bonita. Agora chegamos à Guerra de Troia, que foi basicamente uma novela de 10 anos que começou, porque um príncipe troiano não conseguiu resistir a uma mulher casada. Era como se toda a temporada de Desperate Housewives fosse condensada numa única guerra épica. Tudo começou com um casamento. Peleu, um mortal, ia se casar com Tétis, uma ninfa do mar. Todos os deuses foram convidados, exceto Eris, a deusa da discórdia. Eris, compreensivelmente irritada por ser a única excluída, decidiu causar problemas. Ela jogou uma maçã dourada na festa com a inscrição para a mais bela. 3 deusas imediatamente reivindicaram a maçã. Hera,
Atena e Afrodite. Era como três amigas brigando pelo último pedaço de bolo, mas com consequências geopolíticas. Zeus, sabiamente, se recusou a julgar qual era a mais bela, porque qualquer resposta resultaria em duas deusas furiosas com ele, e mandou o problema para Paris, um príncipe troiano que estava pastoreando ovelhas no monte. Cada deusa ofereceu um suborno a Paris. Hera ofereceu poder político. Atena ofereceu sabedoria e habilidade militar. E Afrodite ofereceu o amor da mulher mais bonita do mundo. Paris, pensando provavelmente com hormônios em vez de cérebro, escolheu Afrodite. Era como escolher um encontro no Tinder, em vez de uma promoção no trabalho ou uma bolsa de estudos. A mulher mais bonita do mundo era Helena, que infelizmente já era casada com Menelau, rei de Esparta. Afrodite cumpriu sua promessa, fazendo Helena se apaixonar por Paris quando ele visitou Esparta. Helena fugiu com Paris para Troia, levando consigo uma boa parte do tesouro real. Era como fugir com o marido da vizinha, e ainda roubar a TV. Menelau, compreensivelmente irritado, pediu ajuda ao irmão Agamenon, que era rei de Micenas, e aparentemente muito bom em convencer pessoas a fazer guerras. Agamenon reuniu todos os reis gregos numa coalizão para atacar Troia e recuperar Helena. Era como organizar um grupo no WhatsApp para resolver um problema conjugal, mas com navios de guerra. O exército grego incluía heróis famosos como Aquiles, o guerreiro mais forte, Odisseu, o mais esperto, Ajax, o mais teimoso, e muitos outros. Eles navegaram até Troia, com 1000 navios, que foi de onde veio a expressão, a face que lançou 1000 navios para descrever Helena. Era um grande investimento militar para recuperar uma mulher que, tecnicamente, havia escolhido ir embora. O cerco de Troia durou 10 anos. 10 anos. Para colocar isso em perspectiva, é mais tempo do que a maioria das pessoas passa na escola. Era como um bloqueio militar que durou uma década inteira, com ambos os lados basicamente acampados e se olhando ameaçadoramente. Durante esses 10 anos, muitas coisas aconteceram. Aquiles brigou com Agamenon, porque Agamenon havia tomado sua escrava favorita, Briseida. Aquiles ficou emburrado em sua tenda e se recusou a lutar. Era como o melhor jogador do time fazer greve no meio do campeonato por causa de uma discussão com o técnico. Sem Aquiles, os gregos começaram a perder. Patroclo, melhor amigo de Aquiles, pediu emprestada a armadura de Aquiles e foi lutar. Heitor, o melhor guerreiro troiano, matou Patroclo pensando que era Aquiles. Quando Aquiles descobriu, ficou furioso e voltou para a guerra. Ele matou Heitor em combate singular, e depois arrastou o corpo ao redor das muralhas de Troia durante vários dias, o que era considerado desrespeitoso mesmo para os padrões da época. Príamo, rei de Troia, e pai de Heitor, foi pessoalmente ao acampamento grego implorar pelo corpo do filho. Aquiles, tocado pela dor do velho rei, devolveu o corpo. Era um momento de humanidade, rara numa guerra que havia durado uma década, por causa de orgulho ferido. Mas a guerra ainda não havia terminado. Os gregos finalmente venceram através do famoso cavalo de Troia, uma ideia de Odisseu. Eles construíram um enorme cavalo de madeira, esconderam soldados dentro e o deixaram na frente de Troia como um presente antes de fingir que estavam indo embora. Os troianos, depois de 10 anos de guerra, aparentemente perderam totalmente o senso de suspeita e trouxeram o cavalo para dentro da cidade. Era como aceitar um presente suspeito de alguém com quem você está brigando há uma década. Durante a noite, os soldados gregos saíram do cavalo, abriram os portões da cidade, e o resto do exército grego entrou e destruiu Troia. E assim, terminou a Guerra de Troia. 10 anos de conflito, milhares de mortos, uma cidade destruída,
tudo porque um príncipe achou que valia a pena começar uma guerra por uma mulher bonita. Era como descobrir que a Terceira Guerra Mundial começou por causa de um post no Instagram. Capítulo 10. Odisseu e sua viagem de volta. 10 anos para chegar em casa. Depois da Guerra de Troia, a maioria dos heróis gregos tentou voltar para casa. Alguns conseguiram rapidamente, outros tiveram problemas. Mas ninguém teve tantos problemas quanto Odisseu, que levou 10 anos para fazer uma viagem que deveria durar algumas semanas. Era como usar o GPS mais defeituoso da história, mas o GPS era controlado por deuses irritadosos. Odisseu havia ofendido Poseidon ao cegar Polifemo, o ciclope filho do deus dos mares. Poseidon decidiu que Odisseu merecia umas férias prolongadas e involuntárias, então fez com que ele se perdesse por 10 anos no Mediterrâneo. Era como ter o pior sogro do mundo, mas com controle sobre todos os oceanos. A primeira parada foi na terra dos Cicones, onde Odisseu e seus homens saquearam uma cidade. Era como começar uma viagem de volta, fazendo uma parada para roubar um posto de gasolina. Não muito inteligente. Os Cicones se reagruparam e atacaram, matando vários dos homens de Odisseu. Depois foram parar na terra dos Lotófagos, onde crescia uma fruta que fazia quem comesse esquecer de tudo e querer ficar lá para sempre. Alguns dos homens de Odisseu comeram a fruta e se recusaram a voltar para o navio. Era como uma versão antiga de vício em redes sociais. Você entra para dar uma olhada rápida e 3 horas depois ainda está lá, esquecendo de tudo que deveria estar fazendo. A próxima parada foi na ilha de Polifemo, o Ciclope. Odisseu e seus homens entraram na caverna do Ciclope por curiosidade, e Polifemo os prendeu lá, comendo 2 homens por dia. Odisseu arquitetou um plano. Eles emborracharam o Ciclope, e depois furaram seu único olho com uma estaca em brasa. Quando Polifemo gritou por ajuda, os outros Ciclopes perguntaram quem estava machucando ele. Odisseu havia dito que seu nome era Ninguém. Então Polifemo gritou: "Ninguém está me machucando!" Os outros Ciclopes foram embora, achando que ele estava bem. Era um plano inteligente. Mas Odisseu estragou tudo quando estava saindo. Em vez de partir silenciosamente, ele não resistiu à tentação de gritar seu nome verdadeiro para o Ciclope cego. Era como fazer um assalto perfeito e depois postar sobre isso no Facebook. Polifemo então orou para seu pai Poseidon pedindo vingança. E assim começaram os 10 anos de viagem de Odisseu. Na ilha de Éolo, o deus dos ventos deu a Odisseu um saco com todos os ventos ruins presos dentro, deixando apenas o vento bom para levá-los para casa. Mas os homens de Odisseu, curiosos sobre o que havia no saco, o abriram enquanto Odisseu dormia. Todos os ventos saíram, criando uma tempestade que os levou de volta para onde começaram. Era como ter o GPS perfeito, e seus passageiros decidirem mexer nos controles, porque achavam que sabiam dirigir melhor. Depois foram parar na terra dos Lestrigões, gigantes canibais que atacaram a frota inteira. Apenas o navio de Odisseu escapou. Era como parar para pedir informações e descobrir que você parou numa convenção de canibais. A próxima parada foi na ilha de Circe, uma feiticeira que transformava visitantes em porcos. Ela transformou metade dos homens de Odisseu em suínos. Mas Odisseu conseguiu resistir à magia com a ajuda de Hermes, que lhe deu uma erva especial. Odisseu obrigou Circe a desfazer o feitiço. E depois passou um ano inteiro na ilha com ela. Um ano inteiro. Aparentemente, ele não tinha tanta pressa para voltar para casa. Circe disse a Odisseu que, para chegar em casa, ele precisava consultar o fantasma do profeta Tiresias no submundo. Então, Odisseu fez uma viagem ao reino dos mortos, onde conversou com vários fantasmas,
incluindo sua mãe, que havia morrido de tristeza esperando ele voltar, e Aquiles, que disse que preferia ser o mais pobre dos vivos do que rei dos mortos. Tiresias revelou que Poseidon ainda estava irritado, mas que Odisseu eventualmente chegaria em casa se tivesse cuidado. Ele avisou especificamente para não mexer no gado do deus do sol, Hélio. É como receber instruções muito específicas. Você pode fazer qualquer coisa, menos esta uma coisa. Sério, não faça esta coisa. Naturalmente, os homens de Odisseu fizeram exatamente aquilo que não deviam fazer. Quando ficaram presos numa ilha por um mês, devido a ventos contrários, e a comida acabou, eles mataram e comeram o gado sagrado de Hélio. Hélio ficou furioso e pediu para Zeus punir os homens. Zeus mandou um raio que destruiu o navio, matando todos exceto Odisseu. Odisseu acabou numa ilha, onde vivia Calipso, uma ninfa que se apaixonou por ele e o manteve prisioneiro por 7 anos. 7 anos. Odisseu passava os dias sentado na praia, chorando e olhando para o mar. Era como ser mantido num resort de luxo contra sua vontade, por alguém que está apaixonado por você. Parece bom na teoria, mas na prática é bem perturbador. Finalmente, Atena convenceu Zeus a ordenar que Calipso libertasse Odisseu. Ele construiu uma jangada e partiu, mas Poseidon enviou uma tempestade que destruiu a jangada. Odisseu nadou por 2 dias até chegar à terra dos Feácios, que finalmente o levaram para casa. Quando Odisseu chegou a Ítaca, sua casa estava cheia de pretendentes que queriam se casar com sua esposa Penélope, achando que ele estava morto. Penélope havia conseguido enrolar os pretendentes por anos, dizendo que escolheria o marido quando terminasse de tecer uma mortalha. Mas toda noite ela desfazia o que havia tecido durante o dia. Era como dizer que vai começar a dieta na segunda-feira por 3 anos seguidos. Odisseu, disfarçado de mendigo, planejou sua vingança com a ajuda de seu filho Telêmaco. Durante uma competição de tiro com arco, usando o arco que apenas Odisseu conseguia usar, ele se revelou e matou todos os pretendentes. Era como voltar de uma viagem de negócios e descobrir que sua casa estava cheia de pessoas que queriam se casar com sua esposa. Então resolver o problema com violência extrema. E assim, Odisseu finalmente chegou em casa. Depois de 20 anos fora, 10 na guerra, 10 viajando. Sua viagem de volta havia levado mais tempo que a própria guerra. Era como sair para comprar cigarros e voltar 2 décadas depois, com muitas histórias para contar. Conclusão: o que aprendemos com essas histórias todas? E assim, meus queridos ouvintes sonolentos, chegamos ao fim de nossa jornada pelas águas turbulentas da mitologia grega. Espero que vocês estejam confortáveis em suas cobertas, com os olhos pesados, e talvez um pouco mais sábios sobre como os antigos gregos explicavam o mundo ao seu redor. O que podemos aprender com essas histórias? Bem, primeiro, que ter superpoderes não resolve problemas familiares. Na verdade, parece torná-los muito piores. Zeus e sua família olímpica tinham poder sobre o universo inteiro, mas não conseguiam ter um jantar de família sem alguém sair transformado em animal, ou sendo amaldiçoado por séculos. Segundo, que as pessoas, mesmo há milhares de anos, já entendiam que a vida é complicada, que o amor é confuso, que as famílias são difíceis, e que às vezes as coisas ruins acontecem com pessoas boas sem motivo aparente. A diferença é que eles explicavam isso através de histórias sobre deuses caprichosos em vez de terapia e antidepressivos. Terceiro, que ter confiança em excesso pode ser perigoso. Quantos heróis se meteram em problemas porque acharam que eram espertos demais ou fortes demais? Ícaro voou muito perto do sol. Pandora abriu a caixa que não devia. Os homens de Odisseu não conseguiram resistir à tentação de comer o gado sagrado. A arrogância, ou ubris como os gregos chamavam,
era considerada o maior pecado possível. Quarto, que viajar na antiguidade era realmente muito perigoso. Entre monstros, deuses irritados, piratas, tempestades e a completa falta de GPS, é impressionante que alguém chegasse a algum lugar. Odisseu levou 10 anos para voltar para casa, numa viagem que hoje seria um voo de 2 horas. E finalmente, que os seres humanos sempre foram bons em contar histórias. Essas lendas sobreviveram por mais de 2000 anos, porque tocam em algo universal na experiência humana. O desejo de ser especial, o medo do desconhecido, a necessidade de explicar por que coisas ruins acontecem, o amor complicado pelas famílias, a busca por sentido numa vida que às vezes parece caótica. Os gregos antigos não tinham televisão, internet ou livros impressos. Suas histórias eram contadas de pessoa para pessoa, ao redor de fogueiras, em festivais, em teatros ao ar livre. Eram seu entretenimento, sua religião, sua educação e sua forma de dar sentido ao mundo. Hoje, quando vocês acordarem amanhã e ligarem o chuveiro, lembrem-se de que os gregos achavam que a água quente vinha da bondade dos deuses. Quando checarem a previsão do tempo no celular, lembrem-se de que eles achavam que a chuva dependia do humor de Zeus. Quando dirigirem para o trabalho com o GPS, lembrem-se de Odisseu perdido no mar por uma década. Somos incrivelmente sortudos de viver numa época em que a medicina é baseada em ciência, e não em oferendas para Asclépio, onde a comunicação é instantânea, e não depende de pombos-correio, onde podemos voar pelo mundo em horas em vez de passar anos navegando por mares perigosos. Mas também perdemos algo no caminho. Perdemos o senso de mistério, de magia, de possibilidade infinita que essas histórias representavam. Quando tudo pode ser explicado pela ciência, quando todos os mapas foram desenhados, quando não há mais lugares desconhecidos para explorar, talvez seja por isso que ainda contamos essas histórias antigas. Elas nos lembram de um tempo quando o mundo era maior, mais misterioso, mais perigoso, mas também mais mágico. Um tempo quando deuses caminhavam entre os mortais, quando heróis enfrentavam monstros impossíveis, quando o amor podia literalmente mover montanhas ou lançar 1000 navios. E agora, meus queridos viajantes do tempo, nossa jornada chegou ao fim. Vocês voltaram do mundo antigo para suas camas modernas, seus travesseiros confortáveis, suas casas aquecidas. Amanhã, vocês acordarão na era dos smartphones e das redes sociais, mas por algumas horas vocês caminharam com deuses e heróis. Se ainda estão acordados, parabéns pela resistência. Se estão quase dormindo, foi exatamente esse o objetivo. E se já estão dormindo? Bem, vocês não estão ouvindo isso mesmo. Doces sonhos, e que vocês sonhem com aventuras épicas. Mas acordem gratos por viver numa época com ar-condicionado, pizza delivery, e a maravilhosa possibilidade de aprender sobre mitologia grega, sem ter que viajar para Delfos, consultar um oráculo enigmático. Até a próxima jornada, meus queridos insones e curiosos. Que os deuses, ou a ciência moderna, os protejam durante o sono.